podemos nunca deixar de recordar esse impedimento que foi um daqueles que tiveram coragem de dizer não. Relativamente àquilo que o João Miguel refere como a ruptura da Frente Nacional, que envolvia o Estado, a Igreja e as Forças Armadas, de 1958, é, nesse ponto, um ano absolutamente emblemático. É o ano da candidatura de Humberto Delgado, e a candidatura de Humberto Delgado põe não apenas o problema das Forças Armadas, porque vai ter outras repercussões, que eu naturalmente aqui não vou desenvolver, mas que são conhecidas, e uma delas é, naturalmente, a carta de António Ferreira Gomes ao Presidente do Conselho, ao Oliveira Salazar, e essa carta vai ter, naturalmente, repercussões muito significativas. É verdade que a história não começa em 1958. É evidente que, ao falar da JOC, nós falamos do magistério do Padre Alfrazinho e tudo aquilo que ele fez. Estamos aqui bem próximo da Igreja da Encarnação, que foi a sua última paróquia aqui em Lisboa. Estamos a falar, naturalmente, do trabalhador, dos problemas que o trabalhador teve, designadamente com a censura e a polícia política. Estamos a falar da JUC, estamos a falar do Congresso de 1953 e dos dois presidentes, Adélio Cedas Nunes e Maria Luz Picacio, e não foi mais a mesma JUC depois do Congresso de 1953 e todas as repercussões que teve. Não podemos, naturalmente, esquecer, logo depois de 1945, pessoas como o Francisco Veloso, o Vieira da Luz, Alves Correia, no caso de Francisco Veloso, vindo do próprio Centro Católico, vindo, enfim, do grupo que tinha tido um papel muito importante na afirmação da consolidação do Estado. A carta do Bispo do Porto, que se fala muito, é uma carta que a maior parte das pessoas não leram ou releram. Porque hoje a carta do Bispo do Porto, nas suas perguntas fundamentais, é tão óbvia, tão simples, que quase nos impressiona como ela teve as repercussões que teve. Tem o Estado qualquer objeção a que a Igreja decida livremente e por todos os meios a sua doutrina social? Esta é a primeira pergunta. Tem o Estado qualquer objeção a que a Igreja autorize, aconselhe e estimule os católicos a que façam a sua formação cívico-política? É a segunda pergunta. Tem o Estado qualquer objeção a que os católicos definam, publiquem, propaguem o seu programa ou programas politicamente situados? É a terceira pergunta. Tem o Estado qualquer objeção a que os católicos, se assim o entenderem e quando o entenderem, iniciem um mínimo de organização e ação políticas a fim de estarem aptos nas próximas eleições legislativas ou quando julgarem oportuno a concorrer a sufrágio com o programa definido e com os candidatos que preferirem? É a quarta pergunta. A quarta suscitava todos os problemas, já que o professor Fernando Rosas aqui nos referenciou. Mas é a partir desta carta e daquilo que ela significa, associado a todo o acontecimento de 1958, que temos justamente o iniciado, e por isso, muito bem, o João Miguel Almeida, de uma forma natural, iniciou esta sua tese, este seu estudo, no ano de 1958. Porque verdadeiramente é no ano de 58 que há um divisor de águas, claramente. Mas o ano de 1958 é o ano também da chegada do novo Papa. Papa anunciado como Papa de transição. João XXIII. Era um Papa que iria gerir a transição. À espera do outro, que ainda não era cardeal, porventura. E este é o primeiro elemento, e eu estou inteiramente de acordo com o
Rosas, quando ele diz que o Concílio Vaticano II teve, de facto, uma importância absolutamente crucial. Os mais jovens que se formaram sob a influência do Vaticano II sabem bem isto. E há uma renovação efetiva com repercussões sociais muito para além daquilo que se possa supor à primeira vista, muito para além daquilo que era controlado pela própria hierarquia. Carta do Bispo do Porto, o exílio do Bispo do Porto, porque, como já ficou dito, não é só a carta, é depois tudo aquilo que leva ao exílio, que é impossível, e que leva naturalmente à revolta das pessoas, à integração. A importância do que se estava a passar no seminário dos Olivais, por exemplo, hoje temos textos que documentam bem isso, aquilo que os mais ligados ao regime diziam: os peixinhos vermelhos em água benta, os peixinhos vermelhos em água benta. Esta imagem, muitas vezes, era justamente referenciada. E a questão colonial. E a questão colonial documenta-se nisto. Uma vez, o João Miguel Almeida diz isto no livro, mas o testemunho tive eu diretamente. O engenheiro Francisco Lino Neto disse o seguinte: em 1965, para ver como as coisas estavam na campanha eleitoral, eu comecei a fazer o meu discurso criticando a oposição colonial. E vários senhores da oposição clássica se levantaram e comunaram-se. Isto veio, aliás, aqui a referir, mas o engenheiro Francisco Lino Neto contou isto. Veja bem, qual era a situação? Eu chamei a atenção do seguinte: é que esta questão colonial é uma questão muito importante, por várias razões. Em primeiro lugar, Emmanuel Mounier tinha escrito um livro que quase não é referido, mas que teve uma influência enorme: L'éveil de l'Afrique noire. É uma obra onde justamente levanta a questão nova para os cristãos, para a humanidade, que é a questão dos novos países que vão, que vêm aí. E é preciso não esquecer que, em Portugal, o L'Express tem uma escritura, e esses livros são proibidos. E são proibidos porquê? Por causa dos tempos do livro. Antes de mais, a questão é jurídica. Não se podia ler François Mauriac. François Mauriac, que esta fase escrevia a última página do Express contra, justamente, a situação jurídica. E a questão colonial torna-se depois uma questão que é uma questão em que não precisava ser politicamente correto, não era a questão fundamental. E sabia-se que era uma questão, por isso é que eu contei o episódio do engenheiro Lino Neto, que diz assim: eu sabia, mas não calculava que ao levantar um tema, que era um tema óbvio, não é? Porque era um tema óbvio para a descolonização do Estado, não é? Que suscitasse tanto mal, tanto mal-estar. A outra questão que eu gostaria de referir rapidamente, o Sr. Rossas referiu, é o tema do Partido Católico. É um tema que foi tratado, é um tema que merece ainda mais desenvolvimento. Eu estou inteiramente de acordo com o que se diz. De facto, houve quem tentasse em várias circunstâncias a criação de um partido cristão, designadamente a partir do próprio Tempo e Modo e da experiência do Tempo e Modo. O Tempo e Modo nasce em 63, mas a germinação do Tempo e Modo é entre 58 e 63, porque o Tempo e Modo era a coleção que tinha sido criada pelo Tano, uma coleção de ensaios, que depois vai transformar, vai ser o título da revista. Mas o grupo do António Alçada Batista e o próprio António Alçada Batista não simpatizava com a ideia de um